Então vocês acharam mesmo que eu enganar o soberbo? Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Este é o resumo da sua novela A Terra Prometida de quinta-feira, 29 de fevereiro. Enquanto Pedael e o Saltimbanco se apresentam, Yusuf se aproxima e fala ao ouvido do rei. Ele pergunta se o general tem certeza e ele diz que a informação é correta. Durgal diz: que pena. Melquias fala que não contratou serviço de Raabe para o seu próprio deleite, mas para provar que ela não se regenerou coisa nenhuma e não é digna de viver entre eles. Ele diz que os estrangeiros não valem nada, e é tanta verdade que ela aceitou o ouro que ele ofereceu. Eu joguei a isca e ela mordeu e mostrou sua verdadeira face. Existe prova maior que essa? Haruna pede que ninguém acredite nisso e diz que é testemunha que Raabe estava gritando pedindo para que Melquias assaltasse. Salmo não para de dizer que é mentiras e diz que isso é uma grande mentira. Melquias fala que Raabe ficou indignada e disse que não ia devolver o ouro, e o ouro está com ela como prova. Josué diz então se tem prova ele quer ver. Salmo diz que também quer. E Josué então chama eles para ir até a tenda de Raabe e resolver a questão. De volta à sua tenda, Raabe explica para seus irmãos o que aconteceu. E diz que Haruna ia conversar com Josué. Milá diz que Josué há de ser orientado por Deus para fazer justiça, pois um homem como Melquias precisa pagar pelos seus erros. Na mesma hora, Josué entra na tenda acompanhado. Salmão diz que estão ali porque Melquias fez uma grave acusação contra Raabe. Ela fica espantada e pergunta que acusação se ela só se defendeu, ele que a atacou. Ela pergunta se Haruna contou o que viu, ela diz que contou e vai repetir quantas vezes for necessário para Josué. Melquias diz na frente de todos que ela aceitou se deitar com ele por um punhado de ouro. Ela grita dizendo que jamais faria isso, pois é uma nova mulher depois que conheceu o Deus de Israel. Ele rebate dizendo que isso é o que tu diz, meretriz. Mas o que faz é bem diferente e eu posso provar. Salmo grita pedindo que pare de acusações e pergunta como ele pretende provar que Raabe está mentindo. Melquias diz que a fingida tem um ouro que ele pagou, está dentro da cesta. Josué então pede que Milá vire a cesta de roupa. Josué então encontra um saco de ouro e Melquias diz: estão vendo? Esta aí se vende por ouro. Não se arrependeu coisa nenhuma, prostituta. Desesperada, Raabe só balança a cabeça que não. E Salmo olha para ela sem entender o que está acontecendo. Leia diz para Samara que Abel está esperando na sala. Samara ri e diz que sabia que o abelhudo estava em sua mão. Leia fala que o que ela pede a ele é muito arriscado e é contra a lei. Samara diz que não há nada que um homem apaixonado não faça para conquistar a mulher amada, especialmente se essa mulher se chamar Samara. Leia fala que Abel é um soldado fiel a Josué e pode deletar o seu plano. Samara diz que roubar armadura é pouco, ela ainda vai conseguir que ele use as armaduras na frente de todo mundo e Josué pense que é Haruna. Leia diz, essa eu quero ver. E Samara diz que ela pode esperar. Raabe chora dizendo que não fez isso e Josué diz que o ouro estava dentro da sua tenda e que se tem como ela explicar. Ela diz que não tem como explicar e pede que todos acreditem nela, pois ela não voltaria para aquela vida. Melquias diz que não adianta chorar. Todos vão saber quem realmente ela é e ele vai contar para todo o acampamento. Josué diz que basta, as acusações são muito graves e ele precisa ponderar. Melquias pergunta o que mais ele precisa saber com as provas. Josué diz para Raabe que a conversa não acabou e que em breve ele dará a sua decisão e se retira. Haruna sai atrás sem dizer nada. E Milá fala para Salmo, ajude minha filha, ela é inocente. Salmo também se retira. Milá abraça Raabe e pede que ela tenha calma e diz que tudo vai se esclarecer, que ela tenha fé. Samara fala com Abel que se ele não fizer o que ela está pedindo, ele pode dar o presente para a primeira cabrita que aparecer. E se ela for obrigada a casar com ele, vai transformar sua vida em um tormento. Tolo, ele pergunta, e se eu aceitar? Ela diz, se você aceitar, Belzinho, eu serei a mulher mais atenciosa do mundo e não terá homem mais feliz em toda Israel. Abel é convencido a entrar na tenda de Josué
e diz que é mais uma prova de amor e espera ser recompensado. Ela pede o presente e ele a puxa e beija. Samara diz que ele considera aquele como um adiantamento, mas que nunca mais ele se atreva a tocar nela sem fazer o que ela pediu. Ele se retira, Leia entra e pergunta se ela conseguiu. Ela diz que, claro, em breve o Josué vai ser dela e bem longe da desmilinguida. Pedael continua a apresentação e Durgal diz que também tem uma história que começa com alegria e termina tragicamente. É a história deles, que entraram em seu reino como saltimbancos, mas vão sair carregados e sem vida, como todo hebreu. E pergunta se eles achavam que realmente poderiam enganar o soberbo Durgal. Pedael e os outros se verem cercados pelos soldados. Raabe fala que não entende como aquele ouro foi parar ali. Pergunta se sua mãe acredita nela, ela diz que não duvidaria nem por um momento. E pede para a filha não se abater, pois Deus está com ela e a verdade vai aparecer. Melquias comemora com Jéssica. Ele diz que Josué e os outros não puderam negar diante da prova. Jéssica diz como queria ter visto aquela mulher humilhada. Melquias diz que a missão foi cumprida e ela fala que só será cumprida quando a prostituta for expulsa de Gilgal. Agora ela vai se reunir com as pessoas de bem para exigir um justo castigo para a prostituta. Só unidos, Josué não fraqueja. Ele não vai ter saída. Maqui pergunta por que Raniel não toma logo esse banho para ter Tirda de volta. Ele entende que não tem saída e diz que vai se sacrificar para ter Tirda de volta. Se é banho que ela quer, é banho que ela vai ter. Os meninos comemoram. Acã mexe no ouro que recebeu de Yusuf. Zaqueu entra e ele se assusta. Zaqueu pergunta por que ele está assustado e diz que ele tem uma atitude suspeitas e com certeza tem algo a esconder de tudo. Acã o chama de moleque e ele diz que só foi dar um recado e dizer que Gibá está ferido na tenda de Darda. Raniel toma banho e gosta. Mara e Jéssica juntam uma multidão de gente para falar mal de Raabe e exigir punição de Josué. Ela pergunta quem está com elas e todos vibram e gritam que sim. Ioná fala com Eloi que eles precisam fazer alguma coisa. E o Eloi diz que eles têm que avisar Josué. Eleazar diz que é uma situação delicada e eles não podem cometer injustiça. Josué diz que essa é a sua preocupação. É difícil acreditar que Raabe tenha se vendido a Melquias, pois a ajuda dela foi de extrema importância em Jericó. Eleazar fala que eles têm que consultar Deus, pois ele salvou a vida de Raabe. E Josué diz que se ela for inocente, Deus não deixará acontecer injustiça com ela. Na mesma hora, Ioná e Eloi entram correndo, dizendo que vai um grupo de hebreus indo em direção à tenda de Raabe. Josué diz que vai para lá imediatamente para não deixar que ninguém se machuque. Pedael pede que Adélia cante até não aguentar mais, para que eles ganhem tempo. Na hora que Durgal manda o Yusuf partir para cima deles, ele escuta a voz de Adélia e manda parar. E diz que aquela voz faz com que ele não queira derramar sangue. E manda Adélia cantar enquanto pode, pois quando ela parar, ela vai subir para as moradas dos deuses. Mara, Jéssica, Acã, Melquias e muitos outros vão direto para a tenda de Raabe, gritando e mandando ela sair de dentro, chamando ela de prostituta, de vagabunda e dizendo para ela sair para receber o castigo que ela merece. Eles falam que ela tem que ser apedrejada. E um grita para que todos peguem pedra para que possa apedrejá-la. Dentro da tenda, a família está apavorada. Milá abraça seus filhos e pede para orar, pedindo que Deus as proteja. Se inscreva no canal por gentileza e ative o sino das notificações. Seu like é minha alegria. Fiquem com Deus.